Na pequena cidade de Vale das Águas, a delegacia de polícia repousava sob o véu da monotonia de uma tarde de quarta-feira. Os raios do sol poente infiltravam-se preguiçosamente pelas persianas, dançando sobre os móveis desgastados e as pilhas de papéis que adornavam as mesas. Os oficiais, imersos em suas rotinas, mal notavam mais o tic-tac do relógio de parede, que media o tempo com uma precisão que ninguém parecia precisar. Foi neste cenário de tranquilidade que Luiz entrou, rompendo a barreira da porta com o estrondo que precedeu o silêncio. Seus pequenos pés mal tocavam o chão frio enquanto ele corria em direção ao balcão. Seus olhos arregalados e seu peito arfando em pânico, ele implorou: por favor, prendam meu pai. Os murmúrios cessaram. Os teclados silenciaram e todos os olhos convergiram para a figura diminuta apoiada no balcão, buscando refúgio. Os oficiais trocaram olhares confusos, e por um momento, até o relógio pareceu parar, respeitando o peso do que acabará de ser dito. O sargento Vitor, um homem de meia-idade cujo bigode era tão parte de seu uniforme quanto a própria insígnia, ficou atônito com a situação. Vitor se aproximou, agachando-se para encontrar os olhos de Luiz. Filho, ele começou, sua voz uma mistura de preocupação e autoridade. Por que você quer que prendamos seu pai? Luiz engoliu em seco. Sua respiração acelerada sinalizando a luta para encontrar as palavras. Ele é mau, gaguejou Luiz. Lágrimas começaram a se formar, turvando sua visão como uma tempestade de verão que prometia se desencadear a qualquer momento. O sargento Vitor olhou por cima do ombro, sinalizando para alguém trazer um copo de água e um cobertor. A oficial Marisa, sempre pronta, já estava a caminho, trazendo ambos e seus olhos maternais transbordando de compaixão. Vamos sentar e conversar sobre isso, ok? Vitor sugeriu, guiando Luiz até uma cadeira próxima. O menino assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos, tentando ser forte. Mas as palavras ainda lutavam para sair. Logo, o sargento Vitor levou Luiz para a delegacia para ouvir a história. Mas o menino estava muito agitado e a delegacia agora era um turbilhão de preocupação e ação. O sargento fez um sinal discreto. E 2 oficiais começaram a se preparar para uma investigação. A história de Luiz, ainda não totalmente revelada, já estava em andamento. E cada coração naquela sala sabia que algo estava terrivelmente errado. Mas o que eles ainda estavam para descobrir era ainda mais assustador do que pensavam. Renan Ribeiro, um novato na força com não mais de 2 anos de distintivo no peito, era conhecido por sua empatia e paciência. Qualidades que brilhavam mesmo sob a luz fluorescente da delegacia de Vale das Águas, enquanto o sargento Vitor coordenava a resposta imediata à situação. Renan se aproximou de Luiz, cujos olhos ainda estavam marejados e cujo pequeno corpo tremia como uma folha ao vento. Ei, campeão, disse Renan com uma voz gentil, agachando-se para ficar no nível dos olhos de Luiz. Sou o oficial Ribeiro, mas pode me chamar de Renan. Vamos encontrar um lugar tranquilo onde você possa me contar o que está acontecendo, ok? Luiz, ainda ofegante, olhou para Renan e assentiu cautelosamente. O jovem oficial ofereceu um sorriso tranquilizador e estendeu a mão. Luiz hesitou por um momento antes de colocar sua pequena mão na de Renan, permitindo que o oficial o guiasse até uma sala isolada, longe da agitação da delegacia. A sala de entrevistas era simples, com paredes pintadas em um tom calmante de azul, projetadas para acalmar os nervos. Renan puxou uma cadeira para Luiz e sentou-se em frente a ele, mantendo uma distância respeitosa, mas suficientemente próxima para oferecer segurança. Você teve uma longa caminhada até aqui, hein? Renan começou, tentando quebrar o gelo. Quer um pouco de água? Algo para comer? Luiz balançou a cabeça, recusando. Não, obrigado, murmurou ele, sua voz ainda instável. Eu só quero que meu pai fique bem. Renan observou o menino com atenção.
Você pode me contar o que aconteceu com seu pai? Por que você acha que ele precisa ser preso? Foi então que as comportas se abriram e as palavras começaram a sair de Luiz em um fluxo apressado e confuso. Ele fica tão triste. Ele grita muito porque a mamãe se foi e ele diz que é culpa dele, explicou Luiz, lutando para conter suas emoções, e ele fica tão faminto. Renan manteve seu olhar firme e caloroso em Luiz. Eu prometo que vamos ajudar seu pai, Luiz. Mas eu preciso que você me conte tudo o que sabe para que possamos fazer isso da maneira certa. Luiz olhou para suas próprias mãos e depois de volta para Renan. Às vezes ele nem consegue sair da cama e não come. Eu só queria que alguém cuidasse dele, que ele pudesse comer. Renan sentiu um aperto no peito. Você é muito corajoso, Luiz, disse ele, sua voz cheia de admiração e um toque de tristeza, e muito inteligente por vir buscar ajuda. Agora, vamos cuidar do seu pai juntos. O jovem policial registrou cada palavra, cada gesto de Luiz, ciente de que estava diante de uma situação que exigia mais do que uma abordagem policial. Exigia humanidade, e ele estava determinado a oferecer exatamente isso. O subdelegado Julian Santos, um homem que carregava a gravidade de seus muitos anos de serviço em cada cabelo prateado, sentiu a comoção que agora envolvia a delegacia como uma tempestade repentina. Ele saiu de seu escritório, seus olhos analíticos varrendo a sala em busca de respostas. Suas mãos, calejadas pelo trabalho e pelo tempo, ajustavam meticulosamente seu cinto onde sua insígnia brilhante descansava. Um símbolo de ordem em meio ao caos. O que diabos está acontecendo aqui? A voz do subdelegado Julia ecoou firme e autoritária sobre o burburinho dos oficiais e civis presentes. Renan, reconhecendo a urgência no tom do subdelegado, aproximou-se com Luiz ao seu lado. O menino, ainda lutando com ondas de emoção, agora estava sob a proteção do oficial Ribeiro, que servia como um farol de calma para ele. Subdelegado, este é o Luiz. Ele veio até nós com uma preocupação séria sobre seu pai, relatou Renan, tentando transmitir a gravidade da situação sem alarmar ainda mais o menino. Luiz, percebendo que a atenção agora estava centrada nele, tentou se recompor. Ele precisa ser preso, disse-lhe com uma hesitação que interrompeu suas palavras. Por favor. É para o próprio bem dele. O subdelegado Julian agachou-se para ficar no nível dos olhos de Luiz. Um gesto de compreensão que suavizou as linhas duras de seu rosto. Luiz, eu sou o subdelegado Julian. Estou aqui para ajudar, ele falou com uma voz que carregava o peso da promessa. Por que você acha que seu pai precisa ser preso? Luiz olhou para o homem à sua frente. Seus olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. Por que ele fez algo ruim? Perguntou Luiz, mais para si mesmo do que para os outros. Uma dúvida repentinamente surgindo em sua mente. Não, balançou a cabeça vigorosamente, as palavras saindo entre soluços. É só que ele fica triste, muito triste. E quando ele está triste, ele grita e quebra coisas. Eu pensei que se ele estivesse aqui, vocês poderiam fazê-lo parar de chorar. As palavras de Luiz pairavam no ar, pesadas e carregadas de um significado que ia além do que qualquer pessoa na sala poderia ter antecipado. Havia algo mais na história do menino, algo que exigia atenção imediata e cuidadosa. O subdelegado Julian se endireitou, seu olhar varrendo a sala, fixando-se em cada rosto, cada uniforme. Vamos garantir que tanto Luiz quanto seu pai recebam a ajuda de que precisam, declarou. E era mais do que uma ordem. Era um voto. Renan, fique com Luiz. Eu organizarei uma equipe para verificar a casa. Com a autoridade e eficiência de um líder natural, o subdelegado Julian começou a coordenar o próximo curso de ação, enquanto o coração de cada pessoa na sala batia com a promessa silenciosa de justiça e compaixão.
A história de Luiz estava apenas começando a se desdobrar, e todos sentiram que estavam à beira de algo que desafiava suas percepções de dever e da lei. O subdelegado Julian falou com o oficial Renan e instruiu-o a tentar obter mais informações do menino, e depois voltou para a sala de entrevista. Renan manteve seu olhar fixo no menino, sua testa franzida com preocupação. Ele já te machucou, Luiz? Luiz balançou a cabeça, seu cabelo loiro esvoaçando com o movimento. Não, ele nunca me machucou. Mas às vezes ele se machuca. Ele fica tão irritado que bate nas coisas até suas mãos ficarem vermelhas. O coração de Renan afundou com a revelação, e ele mentalmente anotou cada detalhe. E o que o deixa tão irritado? Você sabe? Coisas na TV ou quando ele olha para a cadeira onde a mamãe costumava sentar, disse Luiz. Lágrimas ameaçavam transbordar de seus olhos castanhos. Ele sente falta dela. Eu sei que sente. Renan continuou conversando com Luiz. E qual o nome do seu pai? Luiz respondeu, o nome dele é Gabriel. A imagem que Luiz pintava era de desespero e dor, e não de violência dirigida. Renan sentiu um turbilhão de emoções, alívio por Luiz não estar machucado, preocupação pelo bem-estar do pai e a urgência de entender completamente a situação. Você é muito corajoso por falar sobre isso, Renan encorajou, oferecendo um sorriso que esperava ser tranquilizador. Vamos ajudar seu pai? Não se preocupe. As palavras de Luiz, embora poucas, haviam desencadeado um mar de especulações entre os oficiais na delegacia. A preocupação era palpável. A possibilidade de violência doméstica, um espectro que agora assombrava a sala. Renan sabia que o próximo passo era crucial. Eles precisavam agir rapidamente, mas também com muito cuidado para descobrir a verdade e fornecer ajuda onde fosse mais necessário. Como? Luiz não disse mais nada além de que seu pai batia nas coisas, estava nervoso e precisava ser preso. No coração da delegacia de Vale das Águas, a atmosfera era agora uma tensa mistura de determinação e urgência. O oficial Renan transmitiu todas as informações ao subdelegado Julian, que, com sua postura firme e olhos que não perdiam nenhum detalhe, convocou sua equipe de confiança para o centro do salão principal, onde o zumbido de rádios e telefones criava uma cacofonia de diligência. Escutem, começou o subdelegado Santos, sua voz firme cortando o ar carregado. Temos uma situação que requer nossa atenção imediata e mais sensível. Os oficiais reuniram-se, seus olhos fixos no subdelegado, antecipando as instruções que definiriam o curso para os próximos momentos críticos. Recebemos um relatório preocupante envolvendo o jovem Luiz e seu pai, continuou Santos. Vamos verificar a residência deles. Quero que todos estejam preparados para qualquer coisa, mas espero que procedam com a máxima cautela e compaixão. Suspeitamos de abuso físico, então fiquem alertas para qualquer sinal que possa confirmá-lo. A oficial Marisa, uma veterana que tratava cada caso com a seriedade de uma missão pessoal, deu um passo à frente. Subdelegado, como devemos abordar o pai se encontrarmos evidências de violência? Ela perguntou, sua voz tão afiada quanto a insígnia em seu peito. Com humanidade, Marisa. Se houver sinais de agressão, detenha-o. Mas lembrem-se de que ele também pode ser uma vítima aqui, respondeu o subdelegado, seu olhar varrendo o grupo. A prioridade é garantir a segurança do menino e obter ajuda para o pai, se necessário. O oficial Jenkins, cujo comportamento jovial frequentemente iluminava os dias mais sombrios na delegacia, perguntou com uma nota de preocupação. E se o pai reagir mal à nossa chegada? Manteremos nossa presença discreta e uma abordagem não confrontacional, instruiu Santos, fechando a pasta em suas mãos com o estalo final. Não entraremos como invasores, mas como protetores. Entendido? Entendido, ecoou o coro de oficiais, cada um ciente do peso da tarefa que tinham pela frente. Enquanto a equipe se preparava para partir,
checando seus equipamentos e compartilhando olhares de solidariedade, o subdelegado Santos permitiu-se um último momento de reflexão. A vida de um homem e a inocência de um menino estavam em jogo, e ele sentia o peso da responsabilidade repousando em seus ombros, tão pesado quanto o colete à prova de balas que usava. Com um suspiro profundo, ele se preparou para o que estava por vir. Santos liderou sua equipe para fora da delegacia em direção ao desconhecido, carregando consigo a esperança de que poderiam fazer a diferença na vida de Luiz e de seu pai. A missão era clara, e cada passo era guiado por um juramento silencioso de servir e proteger, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. O subdelegado Julian viu como única opção trazer o pai de Luiz para a delegacia para esclarecer todas as dúvidas. Como Luiz estava muito abalado e repetia sempre as mesmas coisas, que seu pai estava irritado e batendo em coisas, ninguém sabia se poderia ser algo mais sério ou se havia violência por parte do pai de Luiz. A equipe da Polícia de Vale das Águas, liderada pelo oficial Jenkins, chegou à casa de Luiz em um veículo descaracterizado, uma medida intencional para minimizar o alarme. O crepúsculo lançava uma luz dourada sobre a fachada desgastada da casa, onde a tinta descascava e o jardim outrora bem cuidado agora estava tomado por ervas daninhas e desordem. Jenkins deu a ordem, sua voz baixa, mas firme. Mantenhamos isso calmo e profissional. Lembrem-se, nossa prioridade é a segurança de todos. A equipe assentiu, seus olhos focados e suas mentes afiadas pela gravidade da tarefa. Eles se aproximaram da porta da frente, seus passos calculados e silenciosos. Jenkins bateu, o som ecoando pela estrutura silenciosa da casa. Polícia de Vale das Águas, Sr. Gabriel. Estamos aqui para verificar seu bem-estar e o do seu filho, anunciou Jenkins, mantendo sua mão perto do cinto, mas sem intenção de intimidar. Após um momento de silêncio, a porta se abriu lentamente. Gabriel, um homem cansado que parecia ter visto dias melhores, apareceu. Seus olhos vermelhos e injetados encararam os oficiais com uma mistura de confusão e medo. O que está acontecendo? Onde está o Luiz? Gabriel perguntou, sua voz rouca, traindo o pânico que começava a se instalar. Seu filho está seguro, Sr. Gabriel, assegurou Jenkins, observando o homem à sua frente. Mas precisamos conversar sobre algumas preocupações que foram levantadas. Gabriel fez um gesto para que entrassem, resignação em seus movimentos. Eu não entendo, o que o Luiz disse. Os oficiais entraram na casa e foram recebidos por uma cena de desolação. Móveis quebrados acumulados, pratos sujos e uma atmosfera pesada de desespero. O cheiro de negligência era quase palpável. Jenkins, mantendo sua voz estável, tentou esclarecer. Houve uma situação hoje na delegacia. Luiz está preocupado com você, e nós também. Gabriel olhou em volta como se realmente visse o estado de sua casa pela primeira vez. Estou tentando, começou ele, sua voz vacilante. Desde que minha esposa, desde que ela se foi, tem sido difícil. Entendemos que é difícil, Sr. Gabriel, interrompeu a oficial Marisa, sua voz cheia de simpatia. Mas precisamos garantir que você e Luiz estejam vivendo em um ambiente seguro. Gabriel assentiu, perdido em um mar de emoções. Eu só queria cuidar dele. Ele é tudo que tenho. Nós vamos ajudá-lo, Sr. Gabriel, disse Jenkins, sua decisão de detê-lo pesando em cada palavra. Mas por agora, precisamos levá-lo conosco para garantir que tudo isso seja resolvido da melhor maneira. Gabriel não resistiu. Seu olhar distante, mas havia um lampejo de alívio em seus olhos. A possibilidade de ajuda. Finalmente, após meses de luta solitária, os oficiais o escoltaram para fora da casa. Cada um sentindo o peso da tragédia humana em seus ombros, mas também a esperança de que este fosse o primeiro passo para um novo começo para Gabriel e Luiz.
A delegacia de Vale das Águas estava envolta em uma atmosfera de tensa expectativa. Os oficiais moviam-se com energia nervosa, seus olhos frequentemente desviando-se para a porta pela qual Gabriel seria trazido. A história de Luiz havia circulado e todos carregavam suas próprias suposições e preocupações sobre o que estava por vir. Quando a porta finalmente se abriu, os passos dos oficiais pararam e um silêncio pesado se instalou. Gabriel, escoltado por Jenkins e Marisa, apareceu como uma sombra do retrato que havia sido pintado em suas mentes. Sua estatura era diminuta, não imponente, e seu rosto marcado por linhas de sofrimento e olhos carregando um mar de tristeza. Ele não expressava raiva, mas sim um desespero de cortar o coração. "É este o homem causando toda essa comoção?" murmurou um dos oficiais mais jovens, incapaz de esconder sua perplexidade. O sargento Vitor, que ouviu o comentário, lançou um olhar de desaprovação ao jovem oficial. "Não julgue um livro pela capa, filho. A situação é mais complicada do que parece." Enquanto Gabriel era conduzido pelos corredores, alguns oficiais trocaram olhares duvidosos, enquanto outros desviavam o olhar, divididos entre o dever e a empatia que involuntariamente surgia. "Não devemos esquecer como Luiz chegou desesperado." "Não sabemos o que ele realmente fez", insistiu um oficial, sua voz firme, mas com um leve tremor sugerindo incerteza. O subdelegado Julian, aproximando-se, respondeu com a calma que só vem com anos de experiência. "Nosso papel é encontrar a verdade e agir de acordo, não apressar julgamentos. Vamos tratar o Sr. Gabriel com a dignidade que todo ser humano merece até conhecermos toda a história." Enquanto Gabriel era levado para uma sala de interrogatório, ele olhou ao redor, a confusão em seu rosto se aprofundando. "Eu só quero saber se o Luiz está bem", disse ele, sua voz vacilante. "Seu filho está seguro, Sr. Gabriel", assegurou Marisa, sua voz gentil. "Ele está em boas mãos." A resposta pareceu acalmar momentaneamente Gabriel enquanto ele se sentava na sala de interrogatório. Do lado de fora, a tensão continuava a pairar, mas agora temperada com compaixão relutante e o entendimento emergente de que a realidade do caso de Gabriel poderia ser muito diferente do que qualquer um deles havia inicialmente imaginado. A sala de interrogatório da delegacia de Vale das Águas estava envolta em sombras enquanto a noite caía. O subdelegado Julian Santos sentou-se em frente a Luiz, que parecia minúsculo em uma cadeira que envolvia seu pequeno corpo. Renan permanecia ao lado, oferecendo apoio silencioso ao menino, o subdelegado com um olhar que misturava profissionalismo com preocupação paternal, inclinou-se para a frente, seus cotovelos descansando na mesa de metal frio. "Luiz, precisamos que você nos conte tudo o que sabe para podermos ajudar seu pai", disse o subdelegado Julian, sua voz baixa e firme. Luiz, com os olhos refletindo a gravidade do momento, olhou para o subdelegado e depois para Renan, encontrando uma fonte de coragem na presença do jovem oficial. Ele respirou fundo, uma respiração que parecia carregar o peso do mundo em seus jovens ombros. "Eu acordei à noite", começou Luiz, suas mãos mexendo com a borda da mesa, "e ouvi meu pai. Ele estava na cozinha." Os dois homens permaneceram imóveis, atentos a cada palavra. "Ele estava chorando e batendo em algo", continuou Luiz. Suas palavras saindo como água de uma comporta aberta. "Fui ver e ele estava batendo na geladeira. Estava vazia." O subdelegado e Renan ficaram imóveis, com um vislumbre de compreensão passando entre eles. "Por que você acha que ele estava chorando?", perguntou Renan, gentilmente. "Porque nós estávamos com fome. Já fazia um tempo que não tínhamos uma refeição decente", respondeu Luiz, sua voz pequena na sala vazia. "Então, por que você queria que seu pai fosse preso?", inquiriu o subdelegado Julia, tentando conectar os pontos na história de Luiz. Luiz olhou para cima, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se pudesse ver a cena novamente. "Eu vi na TV uma vez que as pessoas na prisão recebem comida 3 vezes ao dia", disse-lhe com uma lógica dolorosamente inocente.
Eu pensei que se papai fosse para a cadeia, ele não ficaria com fome. O coração do subdelegado Júlia apertou com a revelação, e Renan sentiu um nó na garganta. A sala ficou quieta, exceto pelo zumbido suave da luz fluorescente acima. Luiz, disse o subdelegado Júlia, sua voz agora um sussurro cheio de emoção. Você fez isso porque ama seu pai, não é? Luiz assentiu, uma lágrima escapando e descendo por sua jovem bochecha. Eu só queria que ele ficasse bem, murmurou. Naquele momento, a verdade da situação brilhou clara e dolorosamente bela. Não havia crime de violência doméstica, apenas a luta crua e desesperada de uma família contra a pobreza. A equipe policial, ao ouvir a história de Luiz, sentiria uma mistura de alívio e tristeza. Mas acima de tudo, eles foram movidos por uma determinação renovada para ajudar pai e filho de todas as formas possíveis na pequena cidade de Vale das Águas. A notícia do gesto puro de Luiz e da situação comovente de sua família se espalhou como um vento de outono, carregando consigo folhas de compaixão e humanidade. Nas horas seguintes, a delegacia se transformou em um ponto de encontro não apenas para oficiais da lei, mas também para almas caridosas. O padre da igreja local, Senhor João, foi um dos primeiros a chegar, seus olhos bondosos refletindo a luz da bondade inata da comunidade. Ouvi falar do que aconteceu, começou o padre João, dirigindo-se ao subdelegado Santos, e não posso apenas ficar parado. A igreja gostaria de organizar uma arrecadação de alimentos para a família. O subdelegado Julian assentiu, sua postura normalmente rígida suavizada pela generosidade do padre. Isso seria muito bem-vindo, Senhor João. Muito obrigado. Era apenas o começo. Logo, a porta da delegacia se abriu mais frequentemente do que nunca, com moradores trazendo sacolas de mantimentos, roupas e ofertas de assistência. A proprietária do restaurante local, Senhora Vitória, com seu avental ainda manchado pelas batalhas da cozinha, trouxe uma proposta que carregava o calor de suas panelas. Quero oferecer ao Senhor Gabriel um emprego, disse ela firmemente. Todos merecem uma segunda chance, e eu acho que um emprego estável pode ser o que ele precisa para colocar sua vida nos eixos. As palavras da Senhora Vitória encontraram terreno fértil nas mentes e corações dos presentes. O subdelegado Santos, inspirado pela onda de solidariedade, considerou um plano que havia se formado em sua mente. Senhora Vitória, sua oferta é mais do que generosa, disse ele. E talvez possamos complementá-la com algum trabalho aqui na delegacia também. Serviço comunitário, algo que lhe dê um senso de propósito. A notícia continuou a se espalhar, e a casa de Luiz, que antes estava solitária e sombria, tornou-se um farol de esperança. Os colegas de escola de Luiz, com seus olhos inocentes e cheios de promessas voltados para o futuro, iniciaram um projeto para renovar o jardim da casa. E em cada canto da cidade, as pessoas perguntavam: como posso ajudar? A transformação na vida de Gabriel e Luiz não foi apenas material. A comunidade se unindo para apoiar um dos seus teceu uma tapeçaria de cuidado e pertencimento que envolveu a todos, mostrando que em Vale das Águas ninguém enfrentava a tempestade sozinho. A generosidade e a ação da cidade prometeram não apenas sustento, mas também um novo começo para Gabriel e Luiz, enraizado no amor de uma comunidade que agora podiam chamar de família. Na tranquila cidade de Vale das Águas, o gesto puro de Luiz tornou-se uma faísca que acendeu um senso de comunidade em cada coração. A história de seu ato altruísta e da vulnerabilidade de sua família ressoou pelas ruas arborizadas, praças e lares aconchegantes, tocando a alma da cidade com um chamado à ação. Na prefeitura, onde a comunidade costumava se reunir apenas para formalidades cívicas, agora cidadãos determinados se aglomeravam, unidos por um propósito recém-descoberto. O prefeito, um homem cuja administração sempre priorizou eficiência e progresso, agora via uma oportunidade de nutrir o tecido social de sua cidade. Senhoras e senhores, anunciou o prefeito, diante da multidão reunida, o que esse jovem fez não apenas revela uma necessidade em nossa comunidade,
mas também nossa capacidade de amar e cuidar uns dos outros. Vamos mostrar ao mundo o que Vale das Águas pode fazer. Aplausos e murmúrios de aprovação varreram a sala. Entre os presentes estava a senhora Gabriele, a bibliotecária da cidade, cujo silêncio habitual foi substituído por palavras de encorajamento. Proponho um programa de mentoria, sugeriu ela. Nossas crianças, especialmente aquelas em circunstâncias desafiadoras como Luiz, precisam de apoio. Vamos usar a biblioteca como um lugar de aprendizado e crescimento. Outros seguiram seu exemplo, oferecendo ideias e recursos. O proprietário da loja de ferragens, Sr. André, um homem de mãos calejadas e coração gentil, falou com uma voz que raramente se elevava acima de um sussurro. Eu tenho ferramentas e algum tempo, ele disse. Podemos começar a consertar casas que precisam de reparos. Ninguém em Vale das Águas deve viver em condições precárias. E assim, projeto após projeto foi concebido, desde cozinhas comunitárias a grupos de apoio para pais solteiros como Gabriel. Toda a cidade parecia vibrar com uma energia nova e calorosa. Enquanto isso, na escola de Luiz, seus colegas criaram cartazes coloridos com mensagens de esperança e união. Eles aprenderam cedo que mesmo os menores entre eles poderiam fazer uma grande diferença. Luiz nos mostrou o caminho, disse uma professora com lágrimas e orgulho em seus olhos brilhantes. Agora é a nossa vez de continuar. O amor e a compaixão que Luiz mostrou tornaram-se os alicerces sólidos sobre os quais Vale das Águas ficou mais forte e unida. A cidade, que antes se movia em seu próprio ritmo tranquilo, agora marchava em uníssono ao som de um coração coletivo batendo com a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer adversidade e transformar a vida uns dos outros para melhor.